Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um livro que vocês já viram no título do vídeo, né? Que é A Casa do Marcerulho. Este livro aqui, que mexeu muito comigo. Como eu tenho sempre preferido trazer os livros que mais mexeram comigo aqui pro canal, esse livro não poderia ser diferente, porque ele é um dos livros que entraram pro hall de favoritos da vida, por diversas questões que a gente vai pontuando aqui ao longo do vídeo, tá? Antes da gente começar, por favor, não se esqueça de se inscrever no meu canal, de deixar o like, de me seguir nas redes sociais e de, por favor, usar o meu link da Amazon caso você for fazer uma comprinha por lá, mesmo que não seja livros. Qualquer coisinha que você comprar com o meu link já ajuda bastante, tá bom? Este exemplar eu tenho aqui desde agosto do ano passado, que é quando eu fiz aniversário, e eu ganhei de algumas pessoas que me mandaram, mas eu ainda não tinha conseguido parar pra fazer essa leitura justamente porque eu sabia, eu tinha uma intuição muito forte de que eu ia gostar desse livro, já que absolutamente todas as pessoas que leram gostaram, e eu queria encontrar um momento em que eu pudesse me dedicar mesmo a essa leitura. Inclusive, eu gostaria de abrir um parênteses aqui pra falar uma coisa rápida com vocês sobre o meu ritmo de leitura esse ano, que caiu absurdamente, assim como de metade de vocês que estão me assistindo também, vocês que estão nas redes que são bookstans, também podem ter percebido esse movimento de pessoas não conseguindo tanto ler esse ano. Eu acredito muito que isso tem a ver com a retomada das atividades pós-pandêmicas agora, a gente tá de novo com vontade de sair de casa, de fazer coisas, e ano passado as nossas atividades já estavam um pouco mais flexibilizadas, a gente ainda tava sem grana pra fazer tudo, porque a gente tava se recuperando da crise, que foi o Covid, que não foi só sanitária, mas também financeira. Então agora tá todo mundo aproveitando, vivendo a vida, muita gente começando a namorar, muita gente em emprego novo, muita gente com ciclos novos renovados, e isso faz com que a gente leia menos, que consiga assistir menos as séries e filmes que a gente queira. Tem sido um ano bem atípico no consumo de cultura de forma geral. No meu ponto de vista, o que aconteceu foi que, retomando mais uma vez, né, porque quem me conhece já sabe de cor salteada dessa história, mas em março, o meu primo que morava aqui comigo saiu de casa, e aí eu tive que começar a pagar o aluguel sozinho, o aluguel aqui é caríssimo, aí eu fui atrás de outros empregos. Aconteceu até uma coisa nesse meio tempo que eu não contei pra nenhum de vocês, mas que acho que agora eu já posso abrir, porque a coisa já foi resolvida também, que é, eu tinha começado a editar vídeos pro Matando Matheus a Grito, que era assim, um sonho de vida que eu consegui realizar. Isso aconteceu ali entre março e abril, justamente no período em que eu fui assaltado, também rolou isso, lembra que levaram meu celular embora, e eu tinha um iPhone 14, no caso, graças a Deus, muita gente me ajudou depois a recuperar, fizeram vaquinha pra eu poder comprar outro. Agradeço demais a todas as pessoas que me ajudaram, mas eu tava num momento em que eu precisava muito concentrar no meu trabalho pra poder ganhar dinheiro e me sustentar, né? Afinal de contas, infelizmente, isso daqui ainda não é o meu trabalho full time. Eu ainda sou editor de vídeos, eu ainda sou publicitário e ainda preciso trabalhar e focar nessas outras coisas pra poder me sustentar. Quem sabe um dia, se Deus quiser, isso daqui possa ser o meu trabalho, é um sonho, um dia vai acontecer sim. Mas até lá, temos que ralar bastante. E aconteceu eu tinha aberto possibilidades pra trabalhos aqui pro canal, né, de forma geral pro eufemismo, e aí eu consegui muitas publicidades, só que ao mesmo tempo que eu abri também pra mais trabalho, eu consegui mais trabalhos como publicitário, como editor de vídeos, e graças a Deus eu consegui ambos, só que aí chegaram tantas coisas juntas que eu tive que fazer escolhas muito difíceis. A gente não tava dando conta, porque quando eu falo a gente, sou eu e a Luara que editou os vídeos, né, ela me ajuda na decupagem, que é fazer os cortes, ela ajuda também a inserir alguns elementos que são comuns, fazer algumas thumbnails, que são as miniaturas do vídeo, as capinhas, né? Alguns materiais gráficos também, então a gente tá sempre trabalhando junto. A gente não estava dando conta do volume de edição que era o vídeo do Matando Matheus. Se você pegar um vídeo do Paulo, por exemplo, Hats, Livraria em Casa, que é pra quem eu trabalho full time, e o vídeo do Matheus, vocês vão perceber que a carga de edição é completamente diferente. E não estava compensando pra gente focar tanto em algo que não estava nos remunerando o suficiente pra pagar nossas contas. Porque, por incrível que pareça, isso inclusive é uma das coisas que eu mais admiro o Paulo, o trabalho dele enquanto influenciador. Ele foi uma das poucas pessoas no meio literário que conseguiu transformar o trabalho de criador literário como um trabalho rentável. Ele foi uma das primeiras pessoas a começar a utilizar os associados da Amazon, e isso é a nossa principal fonte de renda hoje, são os links da Amazon. A comissão que vocês geram pra gente quando compram com o nosso link é o que ajuda a manter quase todas as nossas atividades rodando. E acabou que eu tive que fazer várias escolhas difíceis, inclusive recusei esse trabalho depois de uma edição de vídeo. Se vocês procurarem lá no canal do Matando Matheus, um vídeo sobre vizinhos, que foi um dos últimos vídeos que ele fez, vai estar lá em algum momento do vídeo, edição feita por @eufemismo, mas depois daquilo a gente não conseguiu fazer mais, porque são vídeos que a gente fica quase uma semana inteira pra editar. E acabei tendo que recusar também algumas propostas de publicidade, que infelizmente eu gostaria muito de estar fazendo, mas que eu ainda não tenho um tamanho considerável nas redes para poder cobrar um valor que seja o suficiente para me sustentar. Então ainda não cheguei onde eu gostaria, e
E por isso que eu voltei a focar mais no Paulo. Graças a Deus entrou também a Nick Machado, que eu já comentei no último vídeo também. Agora estamos editando os vídeos dela. Então, tudo isso que aconteceu nesses últimos meses fizeram com que eu tivesse que focar muito em trabalho e menos em leituras. Ainda assim, eu acho que eu consegui ser muito guerreiro em ler os poucos livros que eu li, tá? Mas ainda assim, não é a quantidade que eu gostaria. E é por isso, inclusive, que eu me sinto tanto representante de vocês aqui na nossa... enquanto criador literário que trabalha, porque vários de vocês também leem na mesma velocidade que eu. Eu sei que das pessoas que assistem aos vídeos, poucas delas comentam e são a comunidade muito ativa. A maior parte da comunidade é o que a gente chama de comunidade passiva, que são os que assistem aos vídeos apenas, não interagem, não fazem muita comunicação com a gente. E a maior parte dessa galera é assim como eu. Lê um livro por mês, lê um livro a cada 2, 3 meses, e é uma realidade muito comum entre as pessoas. Então, a gente que é bookstan hardcore, tem que tomar muito cuidado quando a gente vai criticar as pessoas pela quantidade de livros que ela leu, tá? Eu acho que a quantidade de leitura não é tão válida quanto a leitura em si. Eu acho que vale muito mais você se dedicar à leitura de um livro especial do que você ler 4, 5, 6 corridão, sem nem prestar muita atenção na história. Depois você vai esquecer tudo. Lógico que mesmo prestando muita atenção, você ainda está suscetível a esquecer tudo. Mas isso acontece muito mais frequentemente quando você lê vários de uma vez, sem dar tanta atenção pra história. E eu não gosto de ser esse tipo de pessoa. Como vocês viram esse ano, eu li Corte de Chamas Prateadas e eu li ele numa velocidade muito tranquila, justamente porque eu queria muito fazer aquele vídeo de teorias que eu fiz aqui. Então eu acho muito mais válido eu fazer um conteúdo legal de teorias pra vocês do que uma resenha comum, que infelizmente é o que eu vou fazer agora. Esse vídeo vai ser uma resenha comum, mas isso não tira também o mérito dela, tá? Porque não é um livro de uma série, não tem muito o que hypar em cima, não tem muito o que teorizar. É uma história que mexeu muito comigo, mas eu já vou falar sobre ela. Vou só encerrar esse assunto aqui antes. E é por isso que a gente tem que ir com muita calma também pra criticar pessoas como eu, que tem muitos livros em casa não lidos. Porque por mais que a maior parte de vocês tenham sido muito educados nos comentários, eu senti algumas alfinetadas nos comentários do Bookshelf Tour que eu fiz aqui no canal, puxando minha orelha por eu não ter lido tantos livros assim. Mas o engraçado é que boa parte das pessoas se identificaram com isso, porque não necessariamente você comprando o livro é certeza de que você vai gostar dele ou de que você vai poder ler ele naquele momento. Este ano foi o ano que eu mais abandonei livros. Eu abandonei Daisy Jones, eu abandonei Light Lark e eu abandonei Deuses de Neon. Foram 3 livros que eu abandonei, acho que em menos de 4 meses. Isso não era frequente pra mim, eu costumava ir até o final. Só que ultimamente eu tenho preferido ler títulos que consigam me transportar pra um lugar que eu realmente queira estar e que eu me sinta confortável naquele momento. Então, como eu tava no momento corridaço, eu preferi ler livros mais leves, como Guild, que eu comentei. E foi um livro maravilhoso. Eu amei aquele livro. Hot, fantasia, livros com feéricos. Então, assim, eu curti demais. É o que eu gosto. Então, não se sinta culpado de estar lendo o que você gosta também, mesmo que isso seja criticado por vários, tá? Então, depois de todo este preâmbulo, de toda essa introdução, vamos começar a falar sobre A Casa do Marcerulho. A Casa do Marcerulho vai contar a história de Linus Baker. Eu não sei se vocês falam Baker ou Baker mesmo, mas ele é um assistente social encarregado de fiscalizar a juventude mágica. Ele visita diversos orfanatos onde crianças com algumas características mágicas são hospedadas. Só que ao longo de toda a vida dele, ele trabalhou por muitos e muitos anos neste cargo. Ele atendia apenas crianças com dons mais comuns. Uma levitavam os objetinhos, outras faziam algumas coisinhas muito mais leves. E aí, de repente, ele é encarregado pelo altíssimo escalão, que é o órgão mais alto ali da empresa que ele trabalha, né? Que já é um órgão, no caso, do governo. Ele é um funcionário público, inclusive, ele gosta de ficar reafirmando isso às vezes, pra investigar e decidir se o orfanato do... Ilha de Marcias? Marcias? É Marcias mesmo, ou Marcias, não sei qual é a pronúncia correta. Deve continuar aberto ou fechado, porque lá temos 6 crianças muito peculiares. E quando a gente fala assim, muita gente já associa aquele livro antigo, que é o Orfanato da Senhorita Pellegrini para Crianças Peculiares. Se eu não me engano é esse título. Teve até uma adaptação pra filme, né, desse livro. Mas ele não tem absolutamente nada a ver, porque o Senhorita Pellegrini, ele tem um tom um pouco mais sombrio, ele tem uma pegada e uma abordagem completamente diferente do Marcerulho. Esse livro, ele é muito solar, enquanto aquele é sombrio, é trevoso, esse daqui, ele é muito assim, coração quentinho, personagens cativantes, ele é muito mais sobre a relação entre os personagens e sobre como cada pessoa deve se portar e ser tratada e como lidar com crianças diferentes, do que sobre poderes mágicos e a capacidade de cada uma
forma de criar coisas diferentes. E por que eu falo isso? Porque essas 6 crianças que moram nesse orfanato têm particularidades muito incríveis e que inicialmente fazem a gente se assustar bastante, mas que depois fazem a gente se afeiçoar cada vez mais por elas. Então a gente tem a Fi. A Fi, ela é uma sprite de terra, que é como se fosse uma fada. Ela é uma entidade mística, assim, só que infantil. E ela tinha uma família, inclusive, antes de ir pra lá, então ela era tratada como uma criança normal mesmo, né? Carne e osso e tal, não é só um espírito. Quando a gente fala entidade, né? A gente imagina uma coisa imaterial, mas não, ela é bem material. Inclusive, ela tem poder de criar árvores e tal. Ela é muito poderosa pra uma criança tão pequenininha. Daí a gente tem o Chauncey, que ninguém sabe exatamente o que ele é. Ele é uma gosma verde com tentáculozinhos e olhozinhos. Lembra muito os monstrinhos de Monstros S.A. Inclusive, chamá-lo de monstro é uma coisa que é importante pro desenvolvimento do personagem dele, justamente porque ele sempre foi tratado como tal, enquanto ele é apenas uma criança, né? Esse é um dos grandes focos do livro como um todo, inclusive. Já já a gente chega lá. Mas continuando, a gente tem o Sal. O Sal, ele é um jovem que parece comum, mas ele é um metamorfo, então ele se transforma em um cachorrinho. Não é um lobo que ele se transforma, nada do tipo. É um Lulu da Pomerânia, aqueles cachorrinhos de madame, sabe? E é muito curioso porque ele é um jovem grande, forte, alto, e aí ele de repente, puf, se transforma num cachorrinho e ele é muito tímido. E eu acho isso muito fofo porque mostra muito a personalidade dele nessa transformação. Pelo que eu entendi, ele só pode se transformar neste animal, tá? Não é como se ele pudesse se transformar em várias outras coisas diferentes, não. Ele só pode se transformar num Lulu da Pomerânia mesmo. E aí a gente tem o Theodore, e o Theodore, ele é, na verdade, é engraçado lidar com o Theodore enquanto criança, porque ele é uma serpe. Uma serpe, pra quem não tá familiarizado com esses termos, é um tipo de dragão que não tem as 4 patas. O dragão tradicional, que a gente costuma ver nos filmes ocidentais aqui, ele tem as 4 patas e as 2 asas. A serpe, ela tem as 2 patas traseiras e as asas são aquelas que tem as garrinhas na ponta, sabe? Tipo morcego. Morcego é assim também. E todo mundo estranha o tratamento que as pessoas do orfanato têm com ele, justamente porque acham que ele é um animal irracional. Só que com o tempo eles percebem que não, tem toda uma linguagem própria do Theodore e eles se comunicam com ele como se comunicam com qualquer uma das outras crianças. A gente tem a Thalia, que é uma gnomo de jardim incrível, e eu amo que a personalidade dela basicamente é querer enterrar todo mundo e ter um jardim maravilhoso que ela cultiva. É engraçado porque ela é uma criança pequena e ela é barbada e ela tem mais de 200 anos. É 200? Ou é cento e poucos? Eu lembro que assim, é uma idade completamente, extremamente maior do que uma criança deveria ter, né? Ela já deveria ser considerada idosa em anos de humanos, se não falecida, né? Mas enquanto gnomo de jardim, ela ainda é uma criança, né? E por último, mas não menos importante, inclusive talvez o mais importante, a gente tem o Lucy, que é o Lúcifer, que é a criança filha do próprio diabo que foi morar ali. A gente não sabe o que aconteceu pra ele ter sido expulso de casa, né? A gente não sabe como que ele foi parar ali, a gente só sabe que ele está ali e que ele é uma responsabilidade do orfanato. E lidar com a maldade que se espera de Lucy é o principal ponto que gira em torno deste personagem e inclusive complementa a trama como um todo. E cuidando de todas essas crianças, a gente tem 2 personagens adultos, que são o Arthur Parnassus e a Zoe Chapel-White. Eu acho que é assim que pronuncia. O Arthur, inicialmente, ele é tido como um humano comum, ele é apresentado pra gente como humano, mas desde o começo já fica ali subentendido que ele não é humano, que ele é uma criatura mágica, a gente só não sabe qual, o que acontece com ele. Ele tem uns rolês meio misteriosos e que a gente vai entendendo ao longo da história. E a Zoe, ela é uma sprite de ilha. Ela é, como eu comentei, essa entidade, né, meio fada, que protege a ilha de Marcias. E ela cuida dessas crianças ferrenhamente como se fossem dela. O Arthur também faz isso. Mas a relação dele com as crianças é mais paterna do que necessariamente de posse, como a Zoe tem, né? Porque como ela é uma sprite de ilha e tem essa relação de proteção com a ilha e essas crianças moram na ilha, ela se sente meio que na obrigação de protegê-los enquanto posse. Mas de uma maneira muito fofa, tá? Do jeito que eu tô falando aqui é só uma percepção que eu tive, mas não é problemático, é só incrivelmente legal. O primeiro momento do livro, a gente vai ter o Linus saindo da vida dele, o Linus Baker, que é o assistente social, protagonista da história, saindo da vida normal dele pra ir para esse orfanato, e a gente acompanha um pouquinho de como que é a rotina dele. Então ele mora numa cidade grande, é uma cidade que sempre chove, é uma cidade muito cinza, não tem cor. Ele comenta muito sobre a falta de cor na vida dele. E é muito curioso quanto ali já no comecinho da história são jogadas várias pistas pra gente, que depois que a gente termina e olha pra esse comecinho de novo, essas coisas são ressignificadas. Eu já comentei isso, inclusive, nos meus stories, que eu acho que esse elemento narrativo de ressignificação depois que você termina a história é um dos elementos que mais me conquistam quando eu estou lendo um livro. Quando você termina ele
e repensa tudo novamente, quando o autor faz você repensar tudo que você leu, eu acho incrível, admirável e me conquista muito isso. O Linus trabalha nesse órgão que é o DEDIUM, né, que é o Departamento Encarregado da Juventude Mágica, que é um prédio cinza também, com baias apertadíssimas, que ele trabalha perto dos outros assistentes sociais. Então é realmente uma vida meio claustrofóbica que ele vive. E muito triste também, ele mora sozinho, não temos informações sobre a família dele, ele aparentemente não tem. Só tem uma vizinha que é extremamente chata e inconveniente. E eu acredito muito que esse começo sirva pra mostrar pra gente o quanto que o Linus tá ali pra representar o cidadão médio, a pessoa média, né? É o grande representante do senso comum, para que quando ele chegue finalmente no orfanato de Marcias, ele tivesse essas reações esperadas por nós. Ele vai ver o Lucy, ele vai ficar apavorado, porque é o anticristo. Ele vai ver o Chauncey, ele vai achar estranho, porque ele não sabe dizer o que o Chauncey é. Ele vai ver a Tali e vai se sentir ameaçado, porque é uma criança ameaçando ele de morte. Ele vai ver o Theodore e ele não vai entender por que aquilo é uma criança, já que é um mini dragãozinho, entendeu? E eu admito que é tão exagerado isso no começo, que é uma das poucas coisas que eu poderia criticar desse livro, tá? Porque eu comecei a ficar com raiva do Linus de tão exageradamente ele ficava reagindo às crianças de apavorado, principalmente com o Lucy. Ele sentia muito medo do Lucy e às vezes era mais do que ele precisava ter medo. Mas mais uma vez, isso é intencional do autor justamente para que o Linus seja um retrato do comportamento humano, do senso comum, para reagir ao que é estranho, né? Que é o grande ponto do livro. É a gente entender e conseguir se relacionar e lidar, principalmente, com o que é diferente da gente. Esse livro é uma grande analogia a várias coisas, tanto a orientação sexual, já que o próprio Linus, ele é uma pessoa homossexual, isso já é dito logo no comecinho do livro, tá? Então não é spoiler. Mas a gente vê também que isso pode estar muito relacionado à etnia, a povos imigrantes, refugiados, pessoas que perderam suas casas e estão tendo que viver em outros ambientes em que elas são tidas como monstros, pessoas assustadoras, diferentes, dignas de repúdio, repulsa. E ao longo de tudo isso, a gente vai tendo a relação do Linus bem trabalhada com essas crianças. Ele vai ter um mês pra ficar nesse orfanato, e aí nesse um mês ele tem que fazer relatórios pra mandar pro DEDIUM e constatando se esse orfanato deve continuar aberto ou não, como eu já comentei anteriormente. Já adianto a vocês que esse não é um livro que vai ter um grande ápice, né, de ação, de aventura e tal. Não, ele é um livro um pouco mais sóbrio, mais monótono mesmo, mas que vai deixando a gente com o coração quentinho em diversos momentos. Eu chorei várias vezes lendo esse livro, várias vezes mesmo. Um dos pontos altos pra mim foi quando o Sal, que é o menino que se transforma no cachorro, né, finalmente deixa o Linus conhecer o quarto dele, que é como se ele estivesse abrindo as portas da intimidade dele, para que o Linus conhecesse o coração dele. E o Sal fala uma coisa que mexe demais comigo, que é uma coisa que eu me identifico muito, que é o quanto ele não se permite se estabelecer em um local justamente porque ele tá acostumado a ter que se mudar sempre. Então ele não tem decorações no quarto dele, não tem nada demais, é só uma cama vazia, paredes brancas, justamente porque ele vem passando de orfanato em orfanato, ele é sempre recusado justamente pelas pessoas terem medo e julgá-lo com muita frequência. Chorei demais nessa parte. Depois, quando a gente conhece a realidade do Arthur também, é muito emocionante. Mas eu acho que pra mim o ponto alto mesmo não é um ponto exato, mas assim, o tipo de sugestão pra resolução dos problemas que eles vão enfrentar, que é dado no final do livro. Como eu disse, esse livro vai tratar muito sobre diferenças e lidar com as diferenças. Então não é como se tivesse uma solução mágica de vamos simplesmente deletar o preconceito. Não é assim que funciona, né? O que esse livro quer mostrar pra gente é o quanto as nossas ações podem não influenciar o mundo todo, mas elas influenciam muito as pessoas que estão ao nosso redor. Então, por mais que você ache que não é responsabilidade sua lidar com o preconceito com pessoas diferentes, a forma como você age com quem está próximo ali, com a criança que você tá vendo na sua frente, com uma pessoa que representa o futuro, é muito mais importante do que pensamentos megalomaníacos, né, de solução de problemas. É sobre empatia. No final das contas, esse é um livro sobre empatia mesmo. É sobre botar a mão na consciência e ver que a gente está, muitas vezes, contaminando crianças com os nossos pensamentos, em vez de deixar as próprias crianças terem os pensamentos delas, desenvolverem e crescerem como crianças, a gente coloca os nossos próprios preconceitos nelas desde pequenas. Falar mais que isso seria muito spoiler, mas eu acredito que eu já consegui passar a mensagem que eu gostaria aqui com esse vídeo. Eu espero muito que vocês deem um tempo pra vocês lerem A Casa do Marcerulho. Esse daqui é o tipo de livro que eu consigo muito claramente ver ele sendo adaptado pela Pixar ou por algum estúdio de animação. Eu não acho que isso aqui seria um live action bom, eu acho que isso daqui teria que ser animado para animação mesmo. E como eu disse, Pixar, ela é especialista em fazer crianças se divertirem e adultos chorarem
entrarem. Então, quando você lê esse livro enquanto jovenzinho, você vai se divertir porque é uma história bacana. Mas quando você é mais adulto e você já tem experiências próprias pra se identificar com os personagens, ela é muito mais profunda e mexe muito mais com a gente. Eu acho importante, inclusive, ressaltar que esse é um livro com classificação etária livre. Ao meu ver, não tem nada que crianças não possam ver, justamente por ser um livro sobre crianças, né? Mas eu ainda acho que ele é mais potente pra adultos. Espero do fundo do coração que vocês façam essa leitura. Se você já fez, por favor, deixa aqui nos comentários qual foi a sua experiência, se você gostou ou não, se tem algum ponto que você gostaria de complementar. E a gente se vê no próximo vídeo. Deixe seu like aqui no canal, se inscreva, me siga nas redes sociais, compre com o meu link e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!